Olá pessoal, aqui quem fala é o Sérgio Santos. Estamos aqui mais uma vez para o nosso quadro Evangelho, Consciência e Espiritualidade. O objetivo é trazer as reflexões dos ensinamentos de Jesus conectando com estudos científicos do nosso mundo moderno. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre misericórdia e os efeitos que isso pode ter na nossa vida, comportamento, tá bom? Para nós iniciarmos, façamos a nossa prece. Deus, Pai de amor, gratidão por mais uma vez podermos juntos aprendermos que os bons anjos se façam presentes, nos guiem, iluminem e recebem as bênçãos de mais alto e que cada irmão que nos acompanha possa ser atendido nas suas necessidades mais pulsantes na alma, coração e mente. Que assim seja. Muito bem, para iniciarmos as reflexões de hoje, vamos ler o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, comentado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é Mateus, capítulo 12, versículo 7. E se soubesseis o que significa misericórdia, quero e não oferenda, não teríeis condenado sem culpa. Cilício e vida. Cilícios para ganhar os céus. A infinita bondade abençoe a quem as pratique de boa fé. No entanto, convém recordar que o apelo divino solicita misericórdia e não sacrifício. Nessa legenda, a lógica espírita aconselha disciplinas edificantes e não rigores inúteis. Austeridades que rendam educação e progresso, regimes que frutifiquem compreensão e beneficência, cooperação por escola e trabalho, exprimindo o aprendizado espontâneo. Quando tenhas uma hora disponível acima do repouso que te restaure, canaliza a atenção e força para que se atenuem os sofrimentos da retaguarda. Um minuto de carinho para com os alienados mentais ensina a preservar o próprio juízo. Alguns momentos de serviço junto ao leito dos paralíticos articulam preciosa aula de paciência. Simples visita ao hospital diminui ilusões. Cozinhar prato humilde a benefício dos que não conseguem assegurar a subsistência impele a corrigir os excessos da mesa. Costurar em socorro dos que tremem desnudos auxilia a esquecer extravagâncias de vestuário. Entregar voluntariamente algum recurso nos lares desprotegidos, criando reconforto e esperança, imuniza contra o flagelo da usura e contra a voragem do desperdício. Amparar em pessoa aos que vagam sem rumo ensina o respeito ao lar que nos aconchega. Cilícios para conquistar os talentos celestes. Façamos aqueles que se transfigurem nas obras de fraternidade e elevação, por melhorarem a vida, melhorando a nós mesmos. Não ignoramos que tanto o planeta terrestre quanto as criaturas que o povoam jazem vivos em pleno céu, entretanto, jamais contemplaremos a luz divina do céu que nos circunda sem acendê-las dentro de nós mesmos. Que assim seja. Que trecho bonito, né? Ensinamento sobre sacrifícios, cilícios. Para aqueles que não conhecem muito essa palavra, o cilício quer dizer flagelo, sofrimento auto-infligido muitas vezes. E Emmanuel traz uma reflexão belíssima sobre essa questão de sofrimentos e conectando com a misericórdia. Cilícios, quando bem intencionados, digamos um jejum ou alguma oferta, mesmo física, quando é um esforço que te gera algum sofrimento, mas traz benefício aos outros, ao mundo, isso pode ser interessante. Mas Jesus, nesse trecho, nos pede misericórdia e não sofrimento. O que ele nos faz refletir, de acordo com essa belíssima preleção de Emmanuel, é que nós não precisamos necessariamente sofrer fisicamente para sermos misericordiosos e ampararmos o mundo que nos rodeia. Ele vem nos ensinar
que quando nós fazemos com esses exemplos simples, né? Se nós fazemos uma comida para alguém que precisa e está necessitando, nós passamos a valorizar mais a comida que nós temos. Se nós fazemos uma visita a quem não tem teto, não tem lar, nós passamos a valorizar mais o teto que nos abriga. Se nós vamos a um hospital e fazemos uma visita ou a alguém que está acamado, passamos a valorizar a nossa própria saúde do corpo físico quando a temos e também o tempo que nós temos, dando valor ao que tem de fato valor. E assim por diante. São esses pequenos sacrifícios e esforços na nossa vida que beneficiam o nosso próximo, é que tem valor de verdade. É o que Jesus nos pede. Por quê? Tem associação direta com a misericórdia e compaixão dentro do nosso ser, da nossa alma e do nosso coração, que vão sendo regados, guiados, orientados a cada passo para aprendermos a sermos melhores, a nos tornarmos os seres que nos propusemos a ser quando viemos para essa terra passar pelas experiências que precisamos para crescer. Agora, o tanto que nós vamos caminhar, chegar lá na frente, depende do esforço de cada um de nós para vencer essas mazelas íntimas e não aquelas que nós criamos no nosso imaginário, no nosso dia a dia, tantas vezes, colocando problemas enormes aonde muitas vezes nem há problema. E quando a gente vê a realidade dos irmãos que sofrem ao nosso redor e os ajudamos, essa realidade, a ficha cai, né? Nós percebemos de fato o que tem valor. E dentro deste contexto, nós trouxemos o nosso livro querido Alvorada Cristã, ditado por Neo Lúcio e psicografado por Chico Xavier. O tópico de hoje é o tópico 43, o Peru Pregador. Um belo Peru, após conviver largo tempo na intimidade de uma família que dispunha de vastos conhecimentos evangélicos, aprendeu a transmitir os ensinamentos de Jesus, esperando-lhe também as divinas promessas. Tão versado ficou nas letras sagradas que passou a propagá-las entre as outras aves. De quando em quando era visto a falar em sua estranha linguagem, glá, glé, gli, gló, glu. Não era naturalmente compreendido pelos homens, mas os outros perus, as galinhas, os gansos e os marrecos, bem como os patos, entendiam-no perfeitamente. Começava o comentário das lições do Evangelho e o terreiro enchia-se logo, até os pintainhos que aquietavam sobre as asas maternas a fim de ouvi-lo. O peru, muito confiante, assegurava que Jesus Cristo era o Salvador do mundo, que viera alumiar o caminho de todos e que, por base de sua doutrina, colocara o amor das criaturas umas pelas outras, garantindo a fórmula verdadeira da felicidade na Terra. Dizia que todos os seres, para viverem tranquilos e contentes, deveriam perdoar os inimigos, desculpar os transviados e socorrê-los. As aves passaram a venerar o Evangelho. Todavia, chegado o Natal do Mestre Divino, eis que alguns homens vieram aos lagos galinheiros, currais, e depois de se referirem excessivamente ao amor que dedicavam a Jesus, lançaram frangos, pintainhos, perus, matando-os ali mesmo, ante o assombro geral. Houve muitos gritos e lamentações, mas os perseguidores, alegando a festa do Cristo, distribuíram pancadas e golpes à vontade. Até mesmo a esposa do peru, que era pregador, foi morta. Quando o silêncio se fez no terreiro ao cair da noite, havia em toda parte uma enorme tristeza e irremediável angústia no coração. As aves aflitas rodearam o doutrinador e crivaram-no de perguntas dolorosas. Como louvar um Senhor que aceitava tantas manifestações de sangue na festa do seu natalício? Como explicar tanta maldade por parte dos homens que se declaravam cristãos e operavam tanta matança? Não cantavam eles hinos de homenagem ao Cristo? Não se afirmavam discípulos dele? Precisavam então de tanta morte e tantas lágrimas para reverenciarem ao Senhor? O pastor alado, muito contrafeito, prometeu responder no dia seguinte. Achava-se igualmente cansado e oprimido, e na manhã imediata, ante o sol rutilante do Natal, esclareceu aos companheiros que a ordem de matar não vinha de Jesus,
que preferira ele a morte no madeiro a ter de justiçar, que deviam todos eles continuar por isso mesmo, amando o Senhor e servindo, acrescentando o que lhes cabia perdoar 70 vezes 7. Explicou por fim que os homens degoladores estavam anunciados no versículo 15 do capítulo 7 do apóstolo Mateus, que esclarece: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Em seguida, o Peru recitou o capítulo 5 do mesmo evangelista, comentando as bem-aventuranças prometidas pelo divino amigo aos que choram e padecem neste mundo. Verificou-se, então, um imenso reconforto na comunidade atormentada e aflita, porque as aves, ao recordarem de que o próprio Senhor, para alcançar a ressurreição gloriosa, aceitara a morte de sacrifício igual a delas. Que assim seja. Ai, ai, quantas reflexões podemos tirar desse texto, né? E a primeira delas, que me veio de imediato quando eu li, foi como nós ainda somos brutos com os nossos animais. Nós ainda vivemos de alimentar da carne de outros seres que estão aqui igualmente para evoluir como nós. E Deus nos compreende, assim como os nossos bons anjos e mentores, por mais que nos instruam a evolução, nos aceitam com as falhas que temos. E com certeza nós chegaremos ainda um dia em que não faremos este mais ato de brutalidade. Mas esse é um dos pontos a refletir e não é o principal foco que eu gostaria de trazer hoje. Hoje a nossa principal reflexão neste texto é com relação à misericórdia, ao perdão e ao trabalho pelo outro. Olha como é interessante, por essa fábula, por essa parábola, né? O Peru aprendeu o evangelho e começou a pregar, porque ele começou a acreditar em tudo aquilo que ele ouviu de Jesus. E todos começaram a acreditar nele. E aí veio uma grande provação. No dia do Natal, que era para comemorar o Cristo Jesus, todos eles começaram a ser degolados e mortos. E o que o Peru, inclusive a esposa do Peru, foi morta. E ele ficou sem palavras na hora. Ficou aflito, agoniado e não sabia como reagir. E aí no dia seguinte, vendo o dia novo nascer, o sol raiar, ele lembrou, né, como Jesus prometeu a vida eterna para aqueles além deste mundo. E que aqueles que faziam o bem e o esforço para a misericórdia e para o amor receberiam a recompensa não aqui, mas lá no outro plano, né? E mais do que isso, ele relembrou que nós ainda somos todos muito falhos e ainda temos no meio de nós muito lobo em pele de cordeiro. E nós mesmos fazemos o papel deste lobo em diferentes situações no nosso convívio diário. E temos que tomar muito cuidado para aprendermos com as lições e sermos melhores. Olha quão grande foi esse Peru de aceitar que toda a sua preleção feita, todas as palavras e falas e ensinamentos fossem colocados à prova e em prática com a perda da família, dos entes queridos. E mesmo assim, acreditando e compreendendo que o ensinamento de Jesus não fica menor por causa dos erros alheios para conosco. Os erros do mundo e de cada um são de cada um e cada um responderá por si. Mas quando nós fazemos um esforço consciente de colocar em prática, no dia a dia, não precisa nem ser nas grandes perdas, como o Peru, mas no dia a dia, nas pequenas coisas, a misericórdia, o perdão, o entendimento e o amor, nós crescemos, nos tornamos maiores e comungamos com o Pai. Misericórdia é o que nos ensina Jesus. E dentro deste contexto, nós trouxemos um artigo científico muito interessante, cujo título é o seguinte: Benefícios da compaixão consciente para funcionários, pacientes e cuidadores. Esse artigo científico foi publicado no Journal ou na revista que tem como título British Journal of Nursing, que quer dizer Revista Britânica de Enfermagem, pela autora
Paula Lawson. Bem, esse estudo científico, ele fez um estudo com questionários de avaliação do bem-estar após funcionários, pacientes e cuidadores passarem por um treinamento que chama Macmillan de compaixão consciente. É como se fosse pequenos áudios e cursos diários para termos mais compaixão, onde nós meditamos diariamente. E aí, tanto pacientes quanto cuidadores, quanto os próprios funcionários, enfermeiros e profissionais de saúde passaram por esse questionário de avaliação antes e depois em diferentes pontos. E o que se percebeu no final é que treinar essa compaixão conosco e com o próximo, através de meditações e reflexões, diminuiu a percepção de dor dos pacientes, melhorou o bem-estar de cada um deles, de todos, a médio e a longo prazo. E, além disso, gerou uma percepção de muito maior compreensão das situações vivenciadas, melhorando a qualidade de vida de como um todo. Olha quão poderosa é a ferramenta nós temos no nosso dia a dia, a meditação e a compaixão, para treinarmos e nos tornarmos melhores. Trazendo benefícios, já tem outros estudos que mostram a modulação do cérebro, de regiões cerebrais que trazem esse bem-estar, produção de neurotransmissores que nos fazem nos sentirmos bem quando fazemos o bem, e assim nós somamos esses conhecimentos científicos para reforçar o que o Evangelho nos ensinou. Quem tem misericórdia e faz o bem vai receber a recompensa no próprio corpo. Imagina quem faz isso regularmente, lá junto a Deus, junto ao Cristo, né? Quando nós estivermos em outros planos. Que possamos então conscientemente fazer esse esforço diário nas pequenas coisas para sermos melhores e nos tornarmos melhores a cada dia. Então, para encerrarmos, façamos a nossa prece de encerramento. Deus, Pai de amor, gratidão pela oportunidade de aprendermos e pela inspiração de mais alto dos bons anjos e mentores que nos guiam, que consigamos de fato sermos melhor a cada dia, treinando essa compaixão, Senhor, nas pequenas coisas, dentro do lar, no trabalho e em casa, e aonde formos, que possamos levar a Tua luz. Que assim seja. Gratidão pela oportunidade de conversarmos mais uma vez. Namastê e até a próxima.